Por que os japoneses foram tão brutais na Segunda Guerra Mundial? O Japão é conhecido como a terra do anime, sushi e sumô. Hoje, quando estrangeiros pensam no Japão, os primeiros pensamentos que vêm à mente provavelmente são Godzilla, impecável cortesia e inovação tecnológica. No século passado, no entanto, havia uma reputação diferente, muito mais sombria, conquistada pela terra do sol nascente. O que causou essa infame reputação de crueldade? Bushido. A explicação tem suas raízes que remontam séculos. O Japão era um mosaico de estados feudais que estavam em um estado quase constante de guerra, atingindo seu auge durante o período Sengoku Jidai, que começou em meados do século XV, terminando em 1603, com o estabelecimento do shogunato Tokugawa. Com o combate interminável, foi dada uma enorme ênfase cultural à classe guerreira, os samurais. Durante a estabilidade do shogunato Tokugawa, essa atitude cultural foi formalizada em um código moral do guerreiro, chamado Bushido, que significa caminho do guerreiro. Bushido mudou seus princípios ao longo dos séculos, mas alguns dos principais, como o autossacrifício, a bravura imprudente diante do inimigo e a lealdade inquestionável ao seu daimyo, ou senhor, nunca mudaram. A era dos samurais terminou após a restauração Meiji em 1868. As rígidas classes sociais das eras anteriores foram eliminadas e o Japão passou por uma rápida industrialização após séculos de isolamento. O Bushido foi readotado para a era moderna, com o imperador Hirohito e seus oficiais militares sendo substituídos pelo Shogun e Daimyo, seus ensinamentos dominando ações antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão começou a se modernizar rapidamente, utilizando inovações industriais, tecnológicas e militares ocidentais, e o Código Bushido foi adaptado para se encaixar na paisagem moderna. Nos anos antes do início da guerra, o sistema escolar japonês havia abraçado completamente o militarismo regimentado do Bushido. Os alunos foram doutrinados em um sistema de disciplina implacável, que enfatizava a obediência à autoridade como a maior das virtudes. Isso seria aplicado por métodos cruéis, como serem espancados por seus professores, atingidos com varas ou espadas de madeira, serem forçados a correr voltas até cair de exaustão ou segurar objetos pesados com as mãos estendidas, e qualquer outra coisa que seus instrutores pudessem inventar. Esse tipo de doutrinação levou a uma geração que tinha lealdade inabalável ao seu imperador e seus superiores, e eles obedeceriam sem questionar, sem recuo, sem rendição. Talvez o aspecto mais infame da cultura japonesa durante esse período fosse a disposição de lutar até o amargo fim. De acordo com a visão deles sobre a guerra, a rendição era uma desgraça insuportável, uma marca de vergonha para qualquer homem de combate. Quando outros exércitos viam a futilidade de lutar e desistiam, o exército japonês continuava lutando, independentemente das baixas. Para comparação, para cada soldado aliado capturado na Segunda Guerra Mundial, 3 seriam mortos no campo de batalha, enquanto o exército japonês sofreria 120 mortos para cada um de seus soldados capturados. Frequentemente, eles recorriam a cargas bonsai, atirando-se contra o inimigo em vez de se renderem. Isso foi nomeado após o grito de guerra deles, Tenoheika Bansai, traduzido aproximadamente como Viva o Imperador. Uma das cargas Bansai mais famosas ocorreu em 6 de julho de 1944 em Saipan. Depois de 3 semanas de batalha, os americanos capturaram boa parte da ilha e cercavam os defensores japoneses restantes. Em vez de se render, o tenente-general Yoshitsugu, o oficial comandante, cometeu o seppuku, ou suicídio ritual. Diante de sua falha, outra tradição samurai. Os homens e oficiais restantes, bem como muitos civis, então se atiraram com abandono imprudente nas linhas americanas, esperando matar o máximo de soldados antes de serem mortos no feroz combate que se seguiu, grande parte dele em desesperado combate corpo a corpo. Nas próximas 12 horas, eles causaram estragos pela ilha, superando várias posições americanas antes do amargo fim. Estimou-se que cerca de 4.300 soldados japoneses morreram desta forma, ao invés de se renderem, o maior ataque bonsai da guerra.
Eles não estavam sozinhos em sua resistência fanática. Centenas de civis se jogaram de penhascos ao invés de se permitirem ser capturados pelos americanos horrorizados. Embora este tenha sido o maior ataque bonsai da guerra, eles seriam repetidos várias e várias vezes durante a campanha de Salto de Ilha, qualquer sobrevivente cometendo seppuku, preferindo a morte à captura. Muitos soldados japoneses fingiam se render, depois soltavam uma granada ou sacavam uma pistola contra os soldados americanos que haviam baixado a guarda. Depois de vários incidentes assim, os americanos geralmente pararam de acreditar nas supostas tentativas de rendição, preferindo atirar no soldado em vez de correr o risco. O exemplo mais extremo dessa atitude de nunca se render foi o kamikaze, traduzido como vento divino. Esses eram pilotos que deliberadamente jogavam seus aviões contra navios inimigos em uma tentativa desesperada de última hora para deter seu avanço inexorável sobre a pátria japonesa. Os pilotos foram enviados em uma missão sem volta para causar o maior dano possível à força naval inimiga. Os ataques kamikaze atingiram seu auge em 1945 na Batalha de Okinawa, o último degrau antes do Japão. Ataques de pilotos fanáticos à frota americana resultaram na morte de mais de 5.000, a maior perda de vidas que a Marinha dos Estados Unidos sofreu em uma única batalha. Mesmo com seu império do Pacífico em ruínas, a nação japonesa não se rendeu, chegando até a distribuir lanças de bambu para crianças da escola. Durante o planejamento para a invasão, o exército americano esperava ter que lutar contra a maioria da população. Na antecipação da Operação Downfall, as estimativas de possíveis baixas aliadas chegaram a até 1,5 milhão de corações púrpuras foram produzidos, um número tão alto que essas medalhas originais ainda estão sendo entregues hoje. Não seja feito prisioneiro. Como o próprio conceito de rendição era inconcebível para a mentalidade militar japonesa, eles não tinham nada além de desprezo pelos combatentes inimigos que depunham suas armas. Esses homens renunciaram à sua honra e, numa sociedade baseada nela, isso tornava os prisioneiros de guerra os mais inferiores. Agravando isso estava a atitude do Japão em relação à Convenção de Genebra, que regia o tratamento dos prisioneiros de guerra. O Japão assinou a convenção, mas não a ratificou. Como resultado, eles não cumpriram seus preceitos, com alguns oficiais chamando-a depreciativamente de Código dos Covardes. Quando as tropas aliadas, como os 80.000 soldados britânicos, indianos, malaios e australianos, se renderam na queda de Singapura em 1942, eles ficaram surpresos. Como um homem de luta que se preza poderia se render tão facilmente? Como eles não tinham honra, os prisioneiros eram tratados como animais, com pouco respeito pelo seu bem-estar. Obrigados a trabalhar pesado, eram intencionalmente subnutridos, agredidos e executados por infrações mínimas. Eles poderiam ser usados para a prática de baioneta ou decapitados com as espadas de um oficial por capricho. Devido a esse tratamento, a taxa de mortalidade entre os prisioneiros de guerra era extremamente alta. Para comparação, a taxa de mortalidade de um soldado aliado em um campo de prisioneiros alemão era de cerca de 1,2%. Aqueles infelizes o suficiente para serem capturados pelos japoneses sofreram uma taxa de mortalidade tão alta quanto 37%. O tratamento dos civis. Essa flagrante desconsideração pela vida humana também abrangia os civis, além de sua forma de Bushido. Os japoneses também tinham visões profundamente xenofóbicas em relação aos estrangeiros, especialmente os chineses. Já em 1931, o Japão começou a invadir o território chinês, o que resultou na Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. Em dezembro daquele ano, o exército japonês tomou a cidade de Nanquim. Nos 2 meses seguintes, a população foi sistematicamente submetida a um dos saques mais brutais da história. As estimativas variam, mas entre 100.000 e 300.000 civis chineses foram mortos, com inúmeros incidentes de tortura, agressão e assassinatos cometidos. Em um momento, um par de oficiais japoneses competiu um com o outro para ver quem poderia decapitar 100 chineses mais rápido, embora tenham excedido esse número assassinando 106 e 105, respectivamente. De longe, o aspecto mais horrível dessa desconsideração pela vida humana foi a Unidade 731,
abreviação para Destacamento Manchu 731, uma equipe de pesquisa de guerra química e biológica. Esta unidade do Exército Imperial Japonês realizou experimentos em prisioneiros cativos, na maioria dos casos chineses e coreanos. Os prisioneiros seriam infectados com várias doenças para documentar o progresso da doença. Membros seriam cortados e órgãos seriam removidos, enquanto a vítima ainda estava viva para determinar o progresso da doença ainda em tecido vivo. Armas também seriam testadas em sujeitos vivos, incluindo armas de fogo, facas, baionetas, explosivos como granadas, lança-chamas e qualquer outra coisa no arsenal japonês seria usada nos cativos. A eficácia era anotada para estudo. Estes são apenas alguns dos horrores que a Unidade 731 infligiu aos indefesos. Após a guerra, o governo e o povo japonês se distanciaram o máximo possível do fanatismo do meio do século XX. Com o pacifismo escrito em sua Constituição, a cultura japonesa mudou, agora focando muito mais no avanço tecnológico e na conexão com o mundo exterior. Uma mudança de 180 graus em relação ao seu passado.